programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a síndrome de burnout, que é uma síndrome do esgotamento, né, dessa questão profissional, um esgotamento físico mesmo. Já conversamos sobre a diferença entre ela e a depressão, mas antes da gente tratar sobre outros fatores, nós ouviremos uma dica do nosso consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. A osteoporose é uma doença que não tem cura, mas existe tratamento. O tratamento pode ser instituído para corrigir a perda da massa óssea que está ocorrendo. Nós sabemos que o osso é uma estrutura viva. Ele se remodela constantemente. Nós temos aquelas estruturas, como são os osteoclastos, que removem o osso velho, e os osteoblastos, que recompõem os ossos novos, para formar a estrutura adequada, a remodelação adequada dos seus ossos, para que não ocorra osteoporose. Por isso, a osteoporose, na realidade, é uma doença osteometabólica que pode ser causada por aqueles fatores que eu já venho descrevendo nos programas anteriores, como a menopausa, é um fator muito importante. Nós sabemos que o sol, a prática da atividade física, é indispensável para a boa remodelação óssea e a conservação da estrutura óssea. Por isso, você tem que ter esse cuidado necessário. Praticar as suas atividades físicas, sob a recomendação do médico, ter uma boa alimentação, um complemento adequado alimentar, para que sua estrutura óssea não venha a sofrer um desgaste acentuado, enfraquecendo o osso ficando frágil, conhecido como osteoporose. Todos cuidados você deve ter para evitar esta doença. E já que estamos falando, né, em excelência, no atendimento, em coisas boas, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem com excelência há mais de 30 anos aqui na região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, voltando, né, doutor, nós encerramos falando sobre essa questão dos sintomas, né, dessa síndrome. E em relação a... É possível, tem acontecido das pessoas não procurarem o tratamento e acabar afastando-se do trabalho, trocando de profissão e lá na frente vendo que deu tudo errado, assim, que não era isso, porque às vezes as pessoas acham que não estão mais se encaixando naquela profissão por esse esgotamento, mas tudo é, na verdade, uma síndrome que precisa ser tratada, né? Como que funciona isso? O doutor já conseguiu acompanhar algum caso assim, da pessoa ter mudado de profissão por ter essa síndrome, ou isso não acontece? Geralmente as pessoas chegam ao fundo do poço achando que estão depressivas, né, para depois procurar ajuda. Isso é muito comum, né? As pessoas acabam, às vezes, tendo dúvidas, né, e entrando em um colapso psicológico e colocando em dúvida tudo aquilo que fizeram, né? Pelo estresse que vivenciam, né? Não sabem se continua, se não continua, se muda de profissão ou não. E geralmente os pacientes que acabam vindo, às vezes, para a gente, é aquele paciente que já está estourado, né? Ele já está um paciente totalmente irritado, já está praticamente quase no fundo do poço, né?
Mas isso é muito comum, né? E porque também ele é muito subdiagnosticado, né? Ele é confundido às vezes com quadro de estresse, de ansiedade ou até mesmo de depressão. Ele não é tratado da forma adequada. Por isso que existem muitas essas questões, às vezes, de abandono do trabalho, pessoas, às vezes, acontece até mesmo de afastamentos do trabalho de forma prolongada, por uma questão de não tratamento de forma adequada, né? Certo. Doutor, quais são os fatores de risco, né? Qual é o sinal de alerta? Porque o nosso corpo, ele sempre dá. O problema que eu geralmente falo, né, nas palestras é que a gente não está apto a observar, não temos tempo para observar, né? Mas quais são os fatores que, para quem está nos assistindo, precisa ficar atento? Essa é uma síndrome, a síndrome do esgotamento profissional. A princípio, quando ela foi descrita lá em 1974, ela foi descrita pensando na classe médica e na classe da enfermagem, da saúde em geral. E depois começou a se observar que não era somente essa classe, que isso se estendia a qualquer pessoa, né? O que se leva muito em consideração? O tipo de profissão das pessoas, né? Aquela profissão em que a pessoa tem um engajamento sentimental muito próximo, né? Aquelas pessoas que têm um contato muito intenso, como professores, como médicos, como os enfermeiros, que tem uma troca de sentimento, né? Então são profissões realmente estressantes, né? Que podem vir a causar. E o nosso corpo sempre vai dar algum sinal ou sintoma de alerta, né? Que são esses que a gente comentou, tipo irritabilidade, ansiedade, perda da vontade de trabalhar, desejo de ficar em casa, como aquele famoso domingo, né, que vai pensando assim na segunda-feira, mas não é um sentimento de preguiça, é um pensamento de desespero, né, que a pessoa realmente não quer se aproximar mais daquela situação que vem causando o seu estresse, né? Porque a gente tem que ficar bem claro que é um estresse intenso, né, e crônico, que isso não acontece do dia para a noite, né? E o corpo vem dando sinais e sintomas de alerta e muitas das vezes passa-se despercebido e por isso muitas das vezes é subdiagnosticado. Eu estava lendo, né, porque sempre que a gente vai conversar de um assunto a gente tem que estudar também, né, para entender um pouco. E essa questão do domingo à noite, onde as matérias que eu li, diz que tem paciente que chega a ter, tipo assim, como se fosse um sintoma de infarto, né, tipo, só de pensar que na segunda-feira tem que trabalhar já dói o peito, né, e começa a parecer assim que eu vou morrer. Que coisa mais, que sério, né, o quanto isso realmente atinge a mente das pessoas, né, esse estresse, né, por isso a importância da gente estar conversando sobre isso. Doutor, como o senhor falou, né, em relação às profissões mais expostas, podemos dizer que, de uma forma geral, não só a classe médica, a enfermagem, os professores, mas advogados, o pessoal da psicologia que houve muitos problemas, né, são profissionais que também estariam susceptíveis? Sim, o burnout ele se estende a diversas profissões, né? Há uma lista enorme de profissões relatadas, né? Como médicos, enfermagem, advogados, juízes, promotores, bombeiros, policiais, professores. Então a lista ela é enorme e fala-se até em quadros de síndrome de esgotamento, mas até às vezes em pessoas que estão cursando faculdades. Nossa. Existe um dado que a gente não saberia dizer com exatidão o porquê disso, mas existe uma porcentagem de mais ou menos 30% de abandono dos alunos no primeiro ano de faculdade. E isso é um dado que, de repente, poderia estar relacionado também a um quadro de esgotamento. Né? Às vezes o pensar, né, o que vai ser da minha profissão, como que vai ser, né? O doutor acha que a questão, o fator ansiedade, ele pode influenciar nesse sentido? Porque quando a gente lê sobre ansiedade, até quero convidar já aqui, né? Já amarrar ele aqui, pegar para nem deixar ele fugir. Vamos gravar um programa sobre essa questão da ansiedade também, né? Que acaba indo para a compulsão alimentar, acaba mexendo tanto com as pessoas, né? Esse fator ansiedade, ele pode influenciar nesse esgotamento profissional? A ansiedade é um dos sintomas também do burnout, né? Essas pessoas que desenvolvem a síndrome geralmente são aquelas pessoas que já têm uma predisposição à doença. São pessoas que têm mais predisposição a desenvolver a ansiedade, depressão ou algum outro tipo de transtorno psiquiátrico, né? Mas a ansiedade ela está ligada diretamente ao quadro do estresse, né? Da vivência
profissional da pessoa, né? Certo, o programa Estação Saúde está ótimo, mas nós precisamos ir para um rápido intervalo. Não sai daí que a gente já volta mais falando sobre esse esgotamento profissional.